Programa Questão de Justiça, toda quinta-feira, das 22 horas às 23 horas, TV Galega. Ao vivo, sempre discutindo uma questão da cidade, da região, ou conversando com uma pessoa sobre direito, como aconteceu dias atrás, denunciando situações também, que é o caso do SEDUP, lá do bairro Escola Agrícola, que não terminou ainda. Haverá uma reunião com o secretário de Segurança, provavelmente com o governador, porque envolve muitos milhões. Em 6 anos foram 10 milhões de reais, que ninguém explica para onde foi parar o dinheiro, e contando 20 anos, eu creio que passa de 50 milhões de reais. E é dinheiro, né? E alguém vai ter que falar, no mínimo, para onde foi. E hoje temos aqui uma pessoa especial, que mora no meu coração há mais de 20 anos, que eu chego em Blumenau aqui em 90, e vinha conhecer Décio Lima como vereador, e após foi prefeito, e tem uma vida exemplar na pública. Então, estamos aqui, está com a gente hoje Décio Neri de Lima, advogado, formou-se em Itajaí, um militante já na época, gurizinho, do movimento estudantil, vereador em Blumenau de 92 a 96, 2 vezes prefeito em Blumenau, de 96 a 2004, por sinal uma época difícil, que vamos relembrar aqui o trabalho dele, e diga-se passagem, foi, até hoje, é o único prefeito que eu vi que se preocupa mais com o ser humano, porque ou você se preocupa com o material ou com o ser humano, e é difícil quem se preocupa com o ser humano, embora a maldade hoje no Brasil está muito grande, e o ódio está correndo, não sei porquê, e quem se preocupa com o ser humano estão querendo dizer que não é boa pessoa. Mas é só um erro e um equívoco de momento. E também deputado federal, né, o Décio, há vários anos, de 2006 a 2018. Advogado atualmente, trabalhando, concorrendo com o Coelho, pobre advogado. E presidente do PT estadual. Décio, bem-vindo aí, de coração. Muito prazer bom. em vê-lo. Bom. Leite da Verdade aqui. Tudo bem, Coelho. Olha, é um prazer enorme poder estar aqui no teu programa, interagindo com a tua grande audiência, dos quais eu também faço parte, né, te acompanho permanentemente, nos momentos em que posso interagir com a nossa querida TV Galega. É um prazer muito grande, eu também não posso deixar de dizer para você que você também mora no meu coração há muito tempo, né? Somos companheiros e irmãos, né? Não só pela Academia do Direito que nos encontramos, não concorro com você porque não tenho absolutamente nenhuma condição de concorrer com um ícone do direito penal, não só de Blumenau, mas de Santa Catarina, pelo reconhecimento, pela biografia que você tem. Mas estamos aí num momento muito delicado da história do nosso país e que, como dizem as afirmações, nós precisamos, né, sobretudo, resgatar os valores humanistas, construir novamente a democracia como um valor universal, e para aqueles que, como nós, sabemos que não vamos parar nunca no processo da luta do nosso povo, eu só posso dizer que, mesmo com todas as adversidades, nós temos que ser otimistas para novamente construirmos e sermos depositários da esperança do povo brasileiro. Isso é verdade. Décio, eu venho desde 79 que eu começo a olhar o Brasil. Antes, né, era mais aventura de jovem, brincadeira e incomodando o pai, que era carpinteiro, tinha 8 filhos, e não podia manter o filho. Lá em Mafra, né? Em Mafra, lá no Planalto Norte. E nos anos 80, de 80 a 90, eu trabalhei na rede ferroviária, momento em que eu fui presidente de uma cooperativa e fui sindicalista. Então, naquela época, o sindicalismo era diferente de tudo que você vê hoje. Era mais um sindicalismo de confronto e combate. O Brasil estava despertando para a democracia e lutando para a democracia. Depois veio o Sarney, né? Enfim, os fiscais do presidente, não sei se o Décio lembra. E nós lutávamos por questões de liberdade, de educação, etc. O tempo passou, houve a eleição do Collor, prematuramente saiu, até eu tenho orgulho de ter sido o líder do Fora Collor em Blumenau, em 92, né, que eu cheguei em 90 aqui. Aí veio o Itamar Franco, vem a eleição direta, quando o Collor se elege, onde começa a mudar o sindicalismo, naquela época. E até hoje mudou. E hoje, com a eleição do Bolsonaro, ficou uma coisa mais estranha ainda. Então, você vem dessa época também, né? Ou começou um pouco depois? Eu acho que nós somos da mesma geração. Eu sou um dos filhos da ditadura, como você. Né? A minha origem inicial foi
no movimento estudantil. Eu protagonizei e tive a oportunidade, já no movimento secundarista, de ser presidente de grêmio estudantil, depois de diretórios acadêmicos, ao tempo da faculdade. E também tive o privilégio de ser presidente da União Catarinense dos Estudantes, a UCE. A minha origem é deste momento de luta pela democracia do nosso país e as lutas que as nossas gerações já tocaram, né, e sentiram o que foi aquele regime de exceção, embora no seu final ali, pelos idos da final da década de 70, 80, né, quando começamos a ter abertura. A origem nossa, eu acho que tem essa similaridade, porque o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento social, o movimento da Igreja Progressista, era, na verdade, um conjunto de ações e de atores que passaram a desenhar a história da democracia do nosso país e que nos remete a esse período de quase 40 anos entre a ditadura e a vida democrática. Aliás, Coelho, né, nós sabemos que estamos passando por um período de exceção, né, com uma ruptura democrática a partir do golpe de 2016, de 17 de abril, mas mesmo assim nós podemos aqui dar o testemunho da vida de que nunca foi fácil, né? A luta do povo brasileiro, a luta dos movimentos sociais, as conquistas, elas sempre tiveram um processo de luta permanente, né? Uma luta dentro de uma pauta democrática, isso é bem verdade, né? Quer dizer, nós sempre fizemos movimentos que são pacíficos, né? Nunca nos encaminhamos, né, para os processos de violência, né, que infelizmente hoje eles são contrariados justamente pelos atores conservadores que querem impedir, né, tanto o processo democrático como valor universal, né, uma construção de ódio, né, que nos assusta, nos traz hoje um momento de muita complexidade e de muita responsabilidade, né, que nós temos que ter para que esses elementos não tomem a vida das pessoas, né, que as pessoas podem viver na pluralidade, que foi o que nós sempre defendemos, sim, mas dentro de uma sociedade de paz, de valores humanistas, né. No segundo bloco, eu vou trazer um assunto aqui que vai provar que esse ódio e essa imposição que tentam colocar contra as pessoas que se preocupam com o povo é totalmente absurdo. E o exemplo, não. E o fato que prova isso foram os 8 anos que o Décio teve na prefeitura. Vamos relembrar isso, né, depois. Mas, Décio, aí nós subimos nos anos 80, que eu de 80 a 90 fui operário e sindicalista. E vi ferver o movimento, tanto é que eu tive o prazer de ser líder das primeiras greves nacional dos ferroviários. Santa Catarina era comigo, entendeu? Tive punição, o juiz dizia para mim, sim, o senhor que agitava, eu disse, se comandar o povo e agitar, eu era agitador. 40 dias de gancho e tal, depois tiraram e, né, não puniram ninguém, judicialmente. Mas havia uma pressão muito grande. E a gente vai subindo, vem os anos 90, veio fazer direito aqui, e você foi do DCE, eu também, com 2 meses aqui, eu fui presidente do DCE. Graças a João Cray, Arnaldo Zimmermann, Vanderlei, todo esse pessoal aí. Então a gente lutava, né, pela educação e tal, pelo trabalhador, e ascende no poder Fernando Henrique, etc., e depois vem o Lula. E mostra que não tinha nenhuma normalidade, como dizia o comunista na eleição do Collor Lula, o comunista queria comer criancinha e matar a velhinha de 90 anos. Então é tudo uma questão de momento, como tinha o Amato lá, que dizia que se o Lula ganhasse, ia fugir do Brasil todas as empresas, lembra disso? É até uma ironia grande, né, cara? Em Curitiba dizia que esse cara vai ser meu. Coisa da direita. E evolui a democracia no Brasil, passa por Fernando Henrique, que é da época, né, do sofrimento, saindo do país e tal. Exilado. E ascendeu, e eu que faço parte dessa família, nunca vi nada que afastasse a democracia. Muito pelo contrário. A democracia se consolidou com quem? Com o PT? Com o PT. Mas sempre houve forças e na democracia nós temos que conviver com o contraditório também. E ninguém gosta só de mim, tem oposição.
E tanto é que de repente chega agora aí, tem um presidente da oposição que se uniu a um sentimento não totalitário. Porque eu digo o seguinte, telespectador, presta atenção no seguinte, houve com o Bolsonaro 55, 56 milhões de votos. Sim, exato. E com o Haddad, 45, 46. Isso. Só tem um detalhe que eu digo que no Brasil não dá para dizer que a maioria está no poder e nem na oposição, porque teve 30 milhões de eleitores que não votaram. Ora, então você vê que define uma eleição. E essas pessoas, por algum motivo, ficaram neutras. Ou pagaram a multazinha lá, que não é nada. Então o Brasil hoje, o povo brasileiro na totalidade, na minha visão, ele na próxima eleição, você não pode definir lado. E o governo, por exemplo, hoje achar que está eleito. Temos a Ana Paula aqui, a esposa do Décio, também a irmã há 20 anos, acompanhando a gente. Um beijo do coração. Então, o que é? Na próxima eleição para presidente está aberto. Está aberto. Eu acho que disso tudo, Coelho, eu acho que a lição mais importante... É só um tópicozinho que estamos avançando, né, no time. Eu acho que disso tudo a lição mais importante é que nós temos que ter a democracia como um valor universal. Exatamente. Né? E a democracia, ela já pressupõe a rotatividade do poder, dos partidos, das pessoas, das ideias. Né? Nós não podemos conceber, né, que todas as formulações elas são, digamos, eternas. Né? A democracia ela tem essa previsibilidade do efêmero, né? Tanto que as pessoas têm mandatos. Sim. Eu fui prefeito de Blumenau, me honro muito, né, por essa condição, é o maior orgulho que eu tenho na minha vida, né, por esse carinho que o povo de Blumenau me deu naquela oportunidade, por 2 mandatos, né, eleito, reeleito, e tenho muito orgulho daquele período, do que foi ao tempo possível de se realizar na cidade, né, que ainda está na memória, né, das pessoas, né, que foram obras de concreto, obras de modificação urbana, obras de asfalto, obras de pontes, obras que foram espalhadas em todos os cantinhos da cidade, mas que a obra mais importante que eu me orgulho são as obras humanas. As obras que acolheram as feridas sociais da cidade, que permitiram que as crianças fossem incluídas, que os idosos tivessem um ativismo, que a gente realizasse os programas que realmente pudessem acolher, sobretudo, aquilo que é a obrigação fundamental do Estado democrático de direito, que é abraçar as feridas sociais e humanas e propiciar os caminhos, né, para a inclusão social. Então, eu penso que esse é um processo democrático, né? O tempo ele vai tratando de trazer novas inspirações, novos momentos. O povo, às vezes, na democracia erra, né, faz opções que estão equivocadas, às vezes porque está submetido a mentiras, né, hoje muito comum aos fake news, a biografia das pessoas que são às vezes deteriorada num contexto, no conjunto das redes sociais e até mesmo dos meios de comunicação que estão à disposição do processo da vida democrática. Mas se a democracia tem falha, né, eu tenho certeza que você comunga dessa idade, ele é o melhor dos regimes, né? Não existe hoje formulação que a humanidade possa ter produzido no acúmulo que nós tivemos da construção do modelo da república e da paz social, que seja melhor do que a democracia, né? E a democracia, ela também, eu acho que o Brasil aprendeu já essa lição, acredito, né, pelos erros que já cometeu, a democracia não pode ser interrompida, né? Como foi interrompida em 64, como foi interrompida em 2016, né, que não deixaram uma presidenta terminar o mandato dela sobre alegações de que deu pedaladas, né, nós que somos da Academia do Direito sabemos minimamente que isso fere a intelectualidade mediana. Qualquer estudante de direito sabe o absurdo, né, que se tentou, que é uma agressão aos princípios da Constituição, porque a Constituição é clara nesse aspecto. Prisão em segunda instância. Exatamente.
Quer dizer, é um absurdo e que inclusive é cláusula pétrea. Exato, né? exato. É uma inspiração do processo democrático. E aí vem Então nós não podemos a cada momento ficar rasgando a democracia, né? Tem que esperar a democracia acontecer. Né? Eu sou oposição ao governo Bolsonaro, eu acho. Conheci o Bolsonaro, aliás, e convivi com ele nos 12 anos no mesmo espaço físico. Né? Acho ele um desastre, né, para os acontecimentos no Brasil, mas foi um processo da democracia. Né? Ele sempre brigou pelos mesmos pontos, né? Ele na verdade... Pontos meio... ele na verdade, eu acho que o Bolsonaro foi um acontecimento, acredito, de um acidente do processo democrático. Do momento. Né? Há uma crise de estar, né, na própria estrutura democrática, há uma crise da política e se permite ungir, né, personalidades como essa. Eu acredito que ninguém, né, quer que mate as pessoas, quer que arme as pessoas, né, como foram pregados ao longo do tempo. Que não, viu? Que tenha ódio. Espero que não, porque existe. Esses dias, mas o ser humano... eu vi. Pois é, mas são fatos isolados. Sim. Né? São fatos isolados. A nossa formação, você é uma pessoa religiosa, de formação cristã, eu também sou, a nossa formação não prega essas coisas. Né? Se eu pregar violência o meu pai não me deixa mais entrar dentro da casa dele, né, aos 85 anos, porque a nossa educação é uma educação de amor, de felicidade, de paz. Né? Mas isso às vezes cega a população. Né? A população não tem culpa disso não, ela é vítima desse processo. Se deixa induzir. Exatamente. Me abre só um parênteses aqui, que eu comentei dias atrás, num debate, até no tribunal, com relação à segunda instância. Fui fazer uma sustentação oral e acabei discutindo com o desembargador lá. Perguntei se não tinha tomado café, que estava tão nervoso por causa da segunda instância. E eu ia dizer, não tive tempo lá, mas o grande exemplo da imbecilidade é que o Moro determinou uma prisão em segunda instância, quando foi para segunda instância, e quando ele sai ministro, ele diz o seguinte, Ana Paula, não, a questão da segunda instância tem que discutir, fazer uma lei para mudar isso. Mas já estavam aplicando, entendeu? E aí você vê o Supremo, que me perdoe, se você conhece alguém lá, mas que estão lá como guardiões, né, da Constituição, fazer o que faz. Eu falo isso do ponto de vista do acadêmico, do operador de direito, que eu sou da SUE, e os advogados, juiz, promotor, delegado, etc. Mas agora, dentro do país todo, a população não tem essa compreensão do debate jurídico e do que é. Da clareza, né? Não, que não poderia mudar a questão da segunda instância. Vai pela emoção. Agora, a emoção qual é? É bandido, mas o que é bandido? Mas, porque é mais fácil, né? Sim. É sempre o caminho mais fácil, né? Aliás, nós estávamos falando, colocamos aqui um pouco sobre a nossa formação cristã, eles fizeram com Jesus, né? Porque é mais fácil, né? É mais fácil apedrejar, é mais fácil crucificar, é mais fácil punir, é mais fácil, né? Agora, só que acho que a cada momento, né, a população brasileira vai se esclarecendo. Porque os acontecimentos do Brasil, Coelho, nós sabemos que tiveram vários atores, né, para isso acontecer. Né? O interesse dos Estados Unidos pelo pré-sal. Né? Veja, logo depois do impeachment, a primeira coisa que fizeram foi quebrar o modelo de partilha do pré-sal lá no Congresso Nacional, e do dia para a noite. Quer dizer, hoje todo o pré-sal, praticamente, ele é refinado já nas grandes refinarias internacionais. É só ver como é que está essa relação hoje do preço do combustível, né, que nós estamos pagando. E isso tudo tiveram vários atores, parte do judiciário, né, parte do Ministério Público, produziram tudo isso, agrediram a democracia, rasgaram a Constituição, quebraram o Estado de Direito. Né? Você que é um advogado que é um pós-doutor em Direito Penal sabe, né, os processos jurídicos que ocorreram. Né? Eles não têm possibilidade de ter uma afirmação, né, séria nos acontecimentos. Né? As regras do arcabouço jurídico foram totalmente rasgadas, o indúbio pro réu, né, a prova, né, isso tudo levou a essa barbaridade jurídica que nós passamos a viver. Quando o Supremo disse que havia
o entendimento alemão, que todo mundo olha para o rio e acha que a água está preta. Exatamente. E é preto, então. Exatamente. Vamos decretar. E fiz começar a tal da convicção, né? Exato. Então eu tenho convicção que o outro é bandido, pronto, basta. Né? Não precisa ter digitais. Exato. Então, falta do que? De personalidade administrativa, não, de Estado, dos membros do Supremo naquela época. Por quê? Porque ele é o Estado. O Estado são 3 poderes. Exatamente. 3, né? Exatamente. Exatamente. Eu diria agora o 4º também, né? Porque o Ministério Público mas o Ministério Público com essa do rapaz ali, como que é o nome dele? Que pior lá que puniram Dallagnol. O Dallagnol. Com essa do Dallagnol, ele está com 26 processos. Ficou meio rebaixado essa questão toda. E se eles pegam aqueles bilhões todos que queria, que loucura, né? Pra quê? É verdade. Mas enfim. Mas, Décio, o que você... Santa Catarina, porque temos que parabenizar o Décio aqui, porque ele foi candidato a governador ano passado, dentro de um debate que trouxe, né, para ter mais um e trazer um debate para o povo catarinense, e teve uma votação expressiva dentro de uma lógica, porque na democracia acontecem os fenômenos aí, que o Bolsonaro foi um fenômeno que veio e varreu. E quem participou daquela eleição viu que a coisa foi triste. E quem teve a votação, então, está de parabéns. Mas na próxima vai ser tudo diferente. Mas me conta aí, como é que você viu o processo de ser candidato a governador e tal? Eu sou uma pessoa de causa. Sim. Né? Então, nunca me planejei na vida de ser vereador em Blumenau, ter sido prefeito. Eu defendi causas. E as causas me deram essas possibilidades honrosas, né, de ser ungido pela democracia nos mandatos que eu tive ao longo da vida, tanto os meus quanto os da Ana Paula, sempre a serviço, né, do povo de Blumenau, da nossa gente e de Santa Catarina. Eu cumpri uma tarefa que a minha consciência demandava naquele momento de disputar o governo do Estado de Santa Catarina numa das eleições mais difíceis, né, dos cenários que poderiam haver para o meu partido. Né? Eu disputei uma eleição sem aliança política, sozinho praticamente, uma chapa de deputados estaduais e federais, a menor que nós já tivemos ao longo da história. Mas veja, Coelho, nunca o meu partido liderou pesquisas. Né? Nós lideramos as eleições aqui por um bom período em Santa Catarina mesmo, porque o meu propósito sempre é de fazer o debate das ideias. Eu sou um homem da vida pública que me relaciono com todos a pluralidade da democracia. Eu não tenho inimigos na vida pública, eu não tenho adversários, né? Eu tenho pessoas que eu debato princípios e ideias que são diferentes. Eu não trato ninguém como inimigo absolutamente. Então eu cumpri esse papel. Tenho muito orgulho de ter cumprido esse papel. Não fosse essa onda que ocorreu em 2018, os analistas inclusive davam a condição e a possibilidade de nós irmos para o segundo turno naquele momento. E eu sou uma pessoa também movida por 2 aspectos. Primeiro, que eu sou uma pessoa feliz na vida, né, porque eu sou uma pessoa de causa. Eu não vou parar nunca de lutar, né, por aquilo que eu construí como ideário de uma sociedade justa e fraterna. O segundo, que eu sou uma pessoa otimista. Né? Isso é importante. Eu sou otimista com o meu estado, sou otimista com a minha cidade de Blumenau, sou otimista com o meu país. Nós não podemos perder comigo. Senão, né? Não vai poder. Então, veja, Ana Paula. Com certeza. Né? Então, Benjamin, eu agora estou dizendo, a melhor eleição é a próxima. Vamos preparar a próxima, vamos ajudar a democracia, né? Vamos construir. Às vezes não é preciso a gente ser o candidato, né? Mas a gente não pode se omitir, deixar de participar. Né? Eu sempre digo para todos os meus amigos, companheiros, para toda a minha influência, de que a luta é melhor do que a pessoa ficar parada. Né? As pessoas que lutam, elas têm um dinamismo muito melhor, se constroem como seres humanos melhores. Né? As dificuldades, elas sempre tiveram, né? Desde a época dos ferroviários, que aliás, né, essa eleição de governador me deu uma condição extraordinária, né, de tocar praticamente todos os cantinhos de Santa Catarina, e uma das regiões, viu, Coelho, que me chamou muita atenção é a região do Contestado.
pelos níveis de pobreza, de miséria, né, que se encontra aquele povo vítima da Guerra do Contestado, né, que foi um episódio em Santa Catarina, né, muito doloroso para essa população. Pouco conhecido, né, foi uma guerra, né, que inclusive foi por um processo de dominação internacional, que vieram para cá ocupar terras de caboclos, né, de parte da população de Santa Catarina. E eu também sou muito otimista com o estado de Santa Catarina. A pena que o estado de Santa Catarina não interrompeu um processo muito cruel que ele está submetido historicamente, que é um processo chamado de desonerações fiscais, onde tem uma tutela do Estado, aliás, onde o Estado está sendo tutelado, infelizmente, por algumas cadeias produtivas que não são os empresários de Santa Catarina, são algumas que se aproveitam com generosidades tributárias em detrimento de um processo que poderia ser isonômico e para todo o povo de Santa Catarina. Eu acho que esse é o grande problema do estado de Santa Catarina. Eu vou continuar trabalhando e debatendo as ideias que eu debati durante a campanha de 2018. Está de parabéns por ter concorrido. Eu quero só relembrar aqui a questão da eleição para o nosso estado, né? Porque, lamentavelmente, a assessoria está dizendo que está dando tempo aqui, mas eu vou encerrar esse assunto. Eu já falei aqui, Décio, que o atual governador, ele não sabia que ia se eleger. Ele, quando teve o resultado para o segundo turno, foi uma surpresa para ele e para todo mundo. No segundo turno, mantiveram a tendência que era contra tudo e contra todos, e elegeram o rapaz, como que é o nome dele? Moisés. Você não sabe nem o nome do governador. Moisés eu nunca mais. Não, mas isso é a maioria da população não saiu de casa para votar no Moisés. Essa foi numa onda, né? Eu estava no presídio visitando pessoas, quando eu falei com umas 10 pessoas que são terceirizadas ali, 3 dias da eleição, eu perguntei, vamos votar em quem para governador? Aí eles falaram, olha, vamos no 17, já que o presidente é 17. E assim foi, acredita ou não, e se elegeu. Os que disputavam, que estavam ferrenhamente disputando, não vou falar, né? Mas tem um chamado Merizio que, por favor, eu fiz até vídeo contra o Merizio, porque não poderia ser... A melhor coisa que aconteceu é ele voltar para cá, espero que não se eleja mais. Mas enfim, então na próxima eleição, o Moisés vai se credenciar a disputar a eleição, porque ele veio, como veio. Ou já era, cai fora, né? E nem sai candidato, mas vai ter mais candidatos, terão mais candidatos, e aí nós vamos ter uma eleição efetivamente mais justa e mais dando oportunidade para todos. Programa Questão de Justiça, volta em alguns minutinhos. Beijo no coração de Blumenau. Dermasan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Especializado em doenças da pele, queda de cabelo, envelhecimento, botox e muito mais. Ligue 3326-5326 e agende sua consulta. Dermasan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Sua pele mais que perfeita. Aqui, inspiramos beleza. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. SOS Piscinas, piscinas de fibra, vinil e pastilhas, banheiras e spas para hidroterapia, essências e sais de banho,
móveis e ombrelones, lareiras ecológicas e a gás, acessórios e produtos químicos, aquecimento para piscinas e residências, automação para o tratamento de piscinas e assistência técnica especializada com oficina. Venha nos visitar, uma loja muito mais completa só para você. Confie nos 64 anos da Ótica Oise, que possui equipamentos modernos para você adquirir as lentes progressivas digital com total segurança, óculos solares e armações das melhores marcas e os mais modernos modelos. Tudo em 10 pagamentos no cartão de crédito ou crediário próprio. Ótica Oise, em Blumenau, Rua Padre Jacobs, 14, Centro. E em Daial, Rua Marechal Floriano Peixoto, 35, Centro. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira? Tecnologia, educação... Na ProWay você tem tudo isso em um só lugar. A ProWay oferece cursos de tecnologia da informação e negócios. Em formato EAD para você estudar onde e como quiser. E presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Tarumã Office, no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para a ProWay. Dermasan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Especializado em doenças da pele, queda de cabelo, envelhecimento, botox e muito mais. Ligue 3326-5326 e agende sua consulta. Dermasan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Sua pele mais que perfeita. Aqui, inspiramos beleza. Programa Questão de Justiça, toda quinta-feira na TV Galega, das 22 às 23 horas. E voltando aqui com o Décio Neri de Lima, eu falei há pouco que eu iria provar que essa história de que quem prefere, dentro de uma lógica, né, proteger o ser humano, não é isso tudo que dizem por aí. Eu estou rindo aqui, Décio, porque eu lembro que muitos amigos até, né, que não são operários, que são empresários, etc., dizem que o Brasil poderia virar uma Venezuela. Então eu dou risada porque eu pergunto, mas virar como? Em quê? Né? O nosso país, e olha a estrutura dele e tal, eu ouço qualquer país da América do Sul dizer que vai virar ou poderia virar. Então isso é para você ver, não que essas pessoas tenham maldade no coração, mas que compram a ideia, né, de que o comunismo que acabou, irmão, o mundo hoje mudou. Eu lembro quando falavam em globalização, etc. Hoje, se você vê, o planeta é um só. Todo mundo que tem um celular, Ana, tá ligado com o planeta instantaneamente. Então você disseminar o ódio dizendo que comunismo nunca mais, nem sabe o que é comunismo e nem socialismo. Nós vivemos uma democracia tal qual o americano. Você tem país do mundo que a presidência dá certo, é Brasil e Estados Unidos. Que não tem outro. Vai no Oriente ver como é que funciona as democracias lá. Né, cara? Vai naqueles países lá que estão construindo um prédio de 1 quilômetro de altura. Loucura, né? Mas vai ver a democracia como é que ela quer do Sheik, só ele que manda naquilo, e todo mundo é empregado dele. Então nós temos no Brasil uma situação. O Brasil é um paraíso, traduzindo é isso. É um paraíso, a democracia existe. Só uma coisa que me entristece, Fiana, é que esse ódio que plantaram no coração do brasileiro e reflete mais no sul, no sul do Brasil, eu espero que gradativamente ele desapareça e que nós caminhemos ano que vem para um debate que saia esse ódio do coração e vamos ver o porquê o João quer ser prefeito ou quer ser governador. Primeiro ele tem que entender, que muita gente não entende, que a finalidade do Estado é propiciar o bem comum. Bem comum. E eu tenho aqui um exemplo, que é o Décio Lima, que lá naquela época, em 1996 a 2004, que épocas diferentes financeiramente, eu lembro que uma vez o Décio me falou que quando entrou não tinha dinheiro nem para comprar água, e era prefeito, e o que nós vamos fazer agora? E começou a trabalhar, e olha como que terminou a administração dele, 8 anos depois.
Há quem diga, que eu não conheço muito Blumenau antes de 90, há quem diga que o Décio foi a melhor administração pelo ponto de vista de estruturar a cidade. Estruturar. E não teve nenhum rolo de esgoto e etc, e empresa de ônibus, que é uma vergonha, diga-se passagem. Né, Márcio? O Márcio está coçando o cavanhaque lá, nervoso também, com raiva dessas coisas que fizeram. Então, a administração do Décio, quando eu falava que havia um exemplo a citar aqui, é que ela priorizou o ser humano. E, paralelamente, também estruturar a cidade. Que eu sempre digo, Décio, que se Blumenau, desde a sua fundação, mas tinha 50 anos, né? Tem quantos anos? 160? Não, Blumenau, mais ou menos os 150 anos, inclusive, foi no meu período. Pois é, né? Mas está com 160, não sei se é 160 correto. Mas tira 60 anos. Vamos pegar os últimos 100 anos, Márcio. Os últimos 100 anos, não, tira os últimos 100 anos, vamos pegar os últimos 50 anos. Se preocupar, se todas as administrações se preocupassem em estruturar a cidade, estava estruturada, entendeu? Totalmente. Então não adianta o Décio ser prefeito durante 8 anos, mas em 160 é pouco para fazer. E com o que se preocupam as administrações? Se eu estou discutindo aqui, ano que vem vou entrar com uma ação, para que a prefeitura mostre para a cidade quanto que nós devemos. Na tua época tinha uma dívida, mas se você pegar o valor de hoje, você vai ficar horrorizado, porque deve ser 1000 vezes mais. Naquela época eu tenho certeza que ela era contornável, mas hoje cada rua, Márcio, que fazem, empréstimo. Tem um ex-prefeito aí, gente boa, gosto do guri, que foi convidado pelo Banco Mundial para ser o segundo a discursar lá no encontro em Nova York, porque emprestou muito dinheiro do Banco Mundial para pôr na cidade. Mas tem que pagar isso, né, Ana? Tem que pagar. E, sabe, então eu estou lutando e ano que vem nós vamos ver. E eu vou mostrar para a cidade quanto que nós devemos, juro, e no que está sendo feitas as obras. Paulo França disse que voltou pela 30ª vez para a prefeitura. E ele é encarregado dessa parte aí, um dos encarregados. Vou perguntar para ele, antes do final do ano, se ele explica e me mostra quanto que nós devemos. Não, eu vou dizer aqui, né? Por que ele não quer dizer? Então, Décio, a cidade, você que governou 2 vezes, tem uma visão, né, de proteger o ser humano melhor que qualquer um. O que você vê hoje em Blumenau? Porque fez a rua ali da Proeb, bonita, né? Bonita, não, bonita. Sai daqui, eu quando vou lá pro Passo Manso, para subir ali é 2 toques. Antes você demorava muito. Mas eu quero saber quanto que foi emprestado de dinheiro para fazer aquilo ali. Precisava fazer? Sim, mas quero saber quanto vamos pagar por aquilo e quando termina. Porque nós temos bairros também na cidade. E temos muitos morros na cidade, que o Décio conhece melhor que eu, que vai lá ver como que vive o pessoal. Aí aquele velho debate, deixa lá, não deixa, faz, não faz. O ser humano, Décio, é uma vergonha para o homem no planeta, é uma pessoa não ter uma casa para morar. Né? No planeta. E pior que isso, Ana, é a gente vê que tem pessoas que passam fome, Décio, para não ter comida, entendeu? Então, se governantes não se preocuparem com o ser humano, você vai fazer o quê? Matar? Porque há radicais aí que entendem que não, para que eu vou proteger aqueles 50 lá que não têm onde morar e nem onde dormir? Que se dane. Chega uma hora que vai ter gente que vai dizer, não, então elimina e manda incinerar. Não é esse, né? O homem não existe para isso, não se fala nem Estado, o homem. Na verdade, Coelho, o mal está muito banalizado. Pelo debate, não, mas sua paixão, viaja muito aqui, sua paixão é boa, não? E a viagem também. Né? O mal está banalizado. Né? Tá. Hoje você sai daqui, encontra um morador de rua e acha que aquilo é normal. Né? E passa por ele, né? E não pergunta se ele está com fome, se ele está com problema de drogadição. Né? Então aquilo é mais fácil condená-lo. Quando né? eu cheguei aqui, passa por ele e diz, olha, ele está ali porque não trabalhou, porque, né? Então o mal tá... Quando eu cheguei aqui, pegava esse pessoal e levava embora, cara, jogava para fora. Eu, inclusive, a minha época que eu fui prefeito, eu desafiava, se achar alguém, uma criança na rua, eu deixo de ser prefeito. Sim. Agora, eu tenho uma posição,
Coelho, que ela do ponto de vista ético, eu não falo dos prefeitos, porque eu também fui, eu acho que não cabe a mim falar de A, B, C, eu falo da cidade. Sim. Né? E eu confesso a você que eu fico muito triste com o que eu vejo na cidade de Blumenau, principalmente nos bairros. Né? Eu fico triste com o retrato da cidade, porque, acima de tudo, ser prefeito tem que ser um cuidador das coisas. Sim. Né? O prefeito não é aquele que fica num gabinete, eu não fiz isso durante 8 anos, eu pisei o tempo todo, né, aonde o povo vive, aonde tinha os problemas, eu andava pela cidade, eu caminhava, eu olhava, né? Então eu fico muito triste porque eu deixei de ser prefeito em 2004. Naquela época nós jogamos cerca de 400 quilômetros de asfalto pela cidade, a cidade tinha paralelepípedo, mas sobretudo nos bairros da nossa cidade. Né? O povo de Blumenau sabe, né, quem abre a sua casa vai se lembrar quem fez aquele asfalto lá no Progresso, lá na Garcia, lá na Itopavazinha, na nossa, sobretudo, periferia. Mas não descuidei do resto, fizemos a Ponte Tamarindo, reurbanizamos o centro, a Rua 15, né, cuidamos da cidade. Porque também, sobretudo, um prefeito tem que ser um jardineiro, do ponto de vista do olhar dele. Ele não pode deixar a cidade feia. Quando a cidade está feia, a responsabilidade não é do secretário X, não é daquilo, é o olhar do prefeito. Eu aprendi, ao longo dos 8 anos que eu tive a honra de ser prefeito de Blumenau, que tem um elemento fundamental que é a paixão. Se você não se apaixona pelas pessoas, pelos seres humanos que estão vivendo aqui, pelas coisas para tentar resolver, você produz pouco. Sim. Olha, eu peguei uma cidade, Coelho, quando entrei na prefeitura tinha 3 folhas de pagamento atrasada, não tinha dinheiro para o 13º. Você imagine, os meus sucessores não pegaram nada disso. Sim. Né? Eu peguei a cidade naquela condição, uma cidade totalmente deprimida, a indústria têxtil em crise, que foi aquela crise da década de 90, né? Nós entusiasmamos, Banco do Povo, vamos organizar orçamento participativo, começamos a movimentar os bairros e aí dali aflorou um conjunto de programas envolvendo com paixão o povo de Blumenau. Bons tempos, né? Bons tempos, pois é. Agora, eu acho que isso precisa acontecer, né? Eu torço para que o próximo prefeito de Blumenau, e que esse debate também possa ocorrer ano que vem, né? E que tenha paixão, né, por aquilo que faz. Está, né, faltando hoje nos nossos administradores. Eu acho que isso é fundamental, né? É claro que você tem que ter planejamento, né? Você não pode ser perdulário com patrimônio público. Eu não privatizei nada. Né? Não permiti que se privatizasse, muito pelo contrário, nós fomos para a Alemanha buscar, me recordo disso, com saudosa memória. Você conheceu o nosso companheiro Günter Burr, que era presidente do SAMAI, né? Fomos buscar com a Berliner Wasserbetriebe um projeto de saneamento para a cidade, trouxemos o projeto, arrumamos dinheiro a fundo perdido, aliás, o dinheiro que na época, se eu não me engano, 40 milhões, a fundo perdido, que não é financiamento, devolveram, porque resolveram privatizar, né? E hoje o povo paga, né, o saneamento, né? É uma modelagem que talvez Blumenau poderia ter evitado, né? Mas assim, eu também quero dizer que cada um ao seu tempo, nós não podemos ficar da memória ao passado. Né? Então nós temos que pensar a nossa cidade agora, daqui para frente. Atravessou o Rubicão, exatamente, faz tempo. E cuidar da nossa cidade. E sempre com uma questão que eu acho que é fundamental, né? Que é entender que a obra humana é a mais importante. Exato. Porque me entristece muito andar pelos bairros da nossa cidade, ver que a cidade está esquecida em muitas regiões, mas me entristece muito ver pessoas nas ruas, né? Ver pessoas, moradores de rua numa cidade como Blumenau, né? Blumenau nunca se permitiu isso. Exato. Né? E nós temos que resolver isso, nós temos que resolver. Aliás, eu quero também dizer uma coisa para você, Coelho, né, que eu acho que nós já conversamos sobre isso, e principalmente para os nossos telespectadores, que a obra humana também é a mais barata. É a obra mais barata. Né? Você incluir uma pessoa, tirar um morador de rua, dá para ele um albergue, dá para ele alimentação, saúde, uma condição mínima
para ele poder fazer essa travessia para a inclusão social, ela é baratíssima. Né? Caros são as pontes, caros são, né, as obras de concreto. Aqui no centro, essa não apareceu, fizeram duas já? Já fizeram duas. Abduziram elas, que abduziram. Então, eu acho que, né, se eu puder aqui transmitir alguma coisa, né, para todos aqueles, né, que vão, com certeza, desenhar o futuro da nossa cidade, que façam com muita paixão. Acho que isso é importante, você falou algo muito bom, que é a paixão. E o eleitor não esquecendo que vai eleger um prefeito, mas esse prefeito vai administrar uma cidade. Administrar. Nós tivemos um exemplo aqui nas palavras do Décio, que é um administrador público, de gerenciar uma cidade. Se ele se bitolar e ficar só no gabinete com questões administrativas, prova que é um mau administrador, porque a cidade não é uma empresa que visa lucro. Exatamente. Não. Ela trabalha com orçamento, ela tem o Ministério Público, lei do Fórum, que está tudo de olho no passo do prefeito, dos vereadores. Por quê? Porque tem uma legislação muito grande a seguir. E o bom administrador, o prefeito, né, o bom administrador público, é que se preocupa com tudo, que tem uma visão do ser humano, etc. Eu acho, me entristece, quando eu ando no centro, eu vejo esses prédios tudo sujo, rapaz. Ninguém manda nem lavar, Décio. É uma vergonha. Vergonha. E o proprietário, pior ainda, né? Não tem vergonha na cara. Me perdoe, seja quem for, nem lavar um prédio. Loucura. Mas isso um prefeito pode resolver. Lógico, tem. O prefeito pode chamar os setores produtivos. Sem brigar, só conversar. Olha como é que nós fizemos a Rua 15. Eu lembro, né, que saiu eu e o Arninho Birger. Eu lembro de você. Né, eu e o Arninho Birger, de loja em loja, Exato. conversando com as pessoas, vamos deixar isso aqui bonito, entusiasmando, mostrando, olha como é que vai ficar a tua fachada. Não foi fácil aquilo ali. Eu lembro, né? eu lembro. Mas nós tivemos que apaixonar as pessoas para aquele processo. Todos vieram participar. Né? Todos deram a sua contribuição. O comércio, a CDL, o Sind, lojas, todos vieram para aquele processo. Eu me lembro quando nós fizemos naquela época mudanças na Oktoberfest, criamos a Oktoberfest da família, né? E levamos para lá o povo de Blumenau. Havia uma pesquisa naquela oportunidade que o povo de Blumenau já estava ficando revoltado com a Oktoberfest, porque vinha um monte de pessoas tudo de fora, né? E aquilo transtornava, de certa forma, a rotina do povo da cidade. Quer dizer, qual é o remédio para isso? Vamos levar as pessoas para participar da festa, não só para fazer uma festa aqui para quem é de fora. Né? E aquilo ganhou paixão, ganhou vida, a terceira idade foi para lá, né? As pessoas, as famílias, né, se reuniam e deram um outro caráter para a festa naquela oportunidade. Então, eu acho que a participação da população no processo democrático é que assegura, sobretudo, né, os resultados que a democracia pode criar através da sua decisão. E ano que vem vai ser importante porque eu tenho certeza, Décio, que as propostas faraônicas desse pessoal que vem aí deu. Ou seja, Ana Paula, não adianta proposta, né? Exatamente. O povo vai eleger alguém que ele acredite que vai administrar bem a cidade dentro de uma lógica. Claro. Sem manter esse ódio no coração e dizer que vai acabar com as minorias, que é uma vergonha, né, Décio? Cá entre nós. Acabar com as minorias, que os quilombola tem que tocar fogo em tudo e que recursos humanos não... que cuida as ações, Coelho, eu aprendi... Tem que acabar com quem defende as minorias. Não, mas olha, veja, eu acho... Isso é coisa de momento. Eu também acho que é de momento, porque assim, ó, o Estado, a economia... Não vou nem falar mal disso. Numa sociedade capitalista... E os índios, né? E os índios se deixaram com fogo em todos da Amazônia. Numa sociedade, né, com a modagem capitalista, como tem a nossa e como é o mundo, o Estado social, onde tem Estado social... é onde a economia cresceu, a democracia deu certo, onde tem Estado social, né? Onde o Estado protege. Né? Quando nós não temos Estado social, que é o tal do neoliberalismo que eles pregam, né? O caos. Né? É o caos, porque a economia diminui, a distribuição da renda não acontece. Né? Aliás, nessa
terminologia que usam, né, vai para Cuba, né, querendo apequenar qualquer debate, né, hoje dá para dizer assim, vamos para o Chile, o que aconteceu no Chile? Dizer que o Chile é o exemplo. Quem é que estava Você matando tudo, quem é que criou, e por incrível que pareça, quem é que fez aquela construção no Chile? Foi o atual ministro da Fazenda do Brasil, Paulo Guedes, né, que criou aquele modelo de exclusão. Aposentadoria. Exato. O povo nem quis negociar. Exatamente. Quando você mexe na previdência, quando mexe na previdência do nosso povo, nós estamos desaquecendo a economia. Você imagine muitas cidades pequenas, né, que sobrevivem da renda da previdência dos aposentados. Como é que vai funcionar aquele comércio, né, aquele açouguezinho, aquela mercearia? Esse é o processo de aquecimento da modelagem econômica. No último mandato da presidenta Dilma, o desemprego no Brasil ele foi na menor taxa da história, com 4,3% no fim do primeiro governo, né, considerado um emprego pleno. Né? E por quê? Porque ali nós estávamos vivendo um processo de ampliação que já vinha acontecendo lá desde os 2 primeiros governos, de ampliação do Estado Social, de proteção, de tudo isso que você falou. Né? E isso é uma obra barata, e é uma obra que traz resultado, a dignidade humana, a inclusão das pessoas. Né? Então, quando você abre mais universidades, quando você abre as universidades para os filhos dos trabalhadores, quando você cria institutos federais, né? Aliás, às vezes eu vejo nas redes sociais alguém zombando de uma atitude que eu fiz, de divulgar que estava vindo para cá a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me pasmo de pessoas ainda que não sabem que Blumenau tem uma universidade, uma universidade federal aqui, né? Como tem os institutos federais que também foram trazidos pelo nosso protagonismo naquela época. Né? Quer dizer, quando se começa um processo dessa natureza que mexe na vida das pessoas, que cria cidadania, você está falando em Estado social. Você está falando em Estado social, cresce a economia, ganham os empresários, amplia-se os empregos, né, e a economia gira. E é isso que o Brasil, acho que precisa novamente se reencontrar. Né, como as cidades também. Sim. Aí você vê as grandes empresas, né, as que têm 10 mil funcionários, 20, a responsabilidade dos funcionários da empresa. Então pega como exemplo isso, né? Seu funcionário de acabar acaba com a empresa e fica 20 mil na rua. Então isso não existe. Exatamente. Se você analisar a história da humanidade, nunca existiu isso. Não, e a outra coisa. O único que foi radical foi Espartacus em Roma, que eram os escravos. E ele saiu e levou todos os escravos, fez um exército com mais de 100 mil pessoas. E no final mataram todo mundo e crucificaram ele. Mas ele foi uma revolta contra o sistema. Exatamente. Violenta, né? Exatamente. Pode-se dizer que foi a primeira revolução que foi feita na história da humanidade aí. Exatamente. Mas então, o que você vai falar? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, a nossa geração e o nosso povo tem que entender que nós não vamos sair do capitalismo. Sim. Eu até sonho com uma sociedade diferente, mas isso está muito distante. Né? Eu creio que no ano 5000 vai estar bem melhor. Né? Então é um sonho de futuro para que a humanidade tenha um equilíbrio, né? Mas hoje é difícil você dizer que com o processo de globalização, com a inclusão digital, tudo isso, as cadeias produtivas todas interagindo, as grandes corporações, quer dizer, o modelo que está dado aí é o modelo do capitalismo. Né? Ninguém tem poder para impedir o processo do capitalismo, né? Que é a disputa de mercado. Agora, o que nós podemos fazer? Nós temos que amenizar a crueldade que o capitalismo traz. Que não há necessidade. Que é a exclusão, que é a acumulação, às vezes, da riqueza. É justo um país como o nosso conviver, onde 6 pessoas, 6 brasileiros, né, reúne a fortuna sozinho de 100 milhões de brasileiros? É aí que está a gravidade das coisas. É justo que o sistema financeiro, os bancos... Então, por isso, quando a gente fala e debate
né, nessa orientação entre esquerda e direita, nós temos que subir no telhado e pensar, sobretudo, numa formulação de Estado social. Mas isso é uma mera estigmação, quer dizer, você dá um nome, esquerda, claro, entendeu? Claro. Você quer ver o negócio? A primeira-ministra da Alemanha, eu tenho citado esse exemplo, ela Parou de tremer? Coitada, mas ela é considerada uma agente pública de direita. Sim. Né? Agora, se ela estivesse aqui no Brasil, ela é considerada de esquerda. Por quê? Porque não existe modelo e paradigma igual à Alemanha como Estado social. Né? Você vai na Europa, você vê formulações, digamos assim, neoliberais no entorno da Alemanha, vai e volta, quebra, a economia sobe, daqui a pouco despenca. A Alemanha toda a vida estabilizada, claro que ela tem um processo de industrialização, mas ela tem uma proteção do Estado social, né, que foi... Sim, a Alemanha você não paga pedágio, por exemplo, né, é Estado social. Né? O Portugal, agora recentemente, né, o Portugal quebrou, e a tal daquilo que acusaram como geringonça política. Quebrou de novo? Não, agora voltou um Estado, né, que aumenta. A Bolívia ficou esse período com o Evo Morales, foi o país da América Latina que mais cresceu, com 5% ao ano do PIB durante 10 anos. Para ter uma ideia, o PIB anunciado esse ano no Brasil é de 0,6%, agora, aliás, nesse último trimestre, de 0,6%. Mas né? o mundo diz agora, que o Evo por quê? Morales só fez bem. Pois é, mas por ele quê? Ele só teve um problema. Não, mas não podia se reeleger mais que obrigado. Não, eu acho que tem os problemas lá internos da democracia, mas o que eu quero dizer é que ele protagonizou um Estado social. Sim. Ele incluiu as pessoas, né, ele promoveu, ele diminuiu a miséria, que era de 64% da população, para 30%. Né, nesse período. E isso impacta a economia. Um exemplo do índio administrando com o grupo dele. Né? E todo mundo ganha, né? Sim. Todo mundo ganha. Mas, Décio, dizendo que o nosso tempo está acabando ali. Muito bem. Eu digo nessa questão do capital, né, e das grandes fortunas, etc., que vai chegar um momento que vai mudar isso na cabeça da humanidade. Desse cidadão que tem tanto, para quê? Sim. Não. É verdade. É uma questão pra quê? Não vai usar na vida. Não vai, sério. Qual o prazer que, de repente, uma classe tem? Eu digo classe com tristeza, porque o ser humano é igual, cara. É verdade. Dependente. É verdade. Mas qual o prazer que o cidadão tem de prejudicar aquele ali que não pode comer, não dando comida? Que prazer é esse? Sádico. Não tem lógica nenhuma. E o que ele acumulou não vai conseguir gastar. Não, e aí de repente dá uma doença ali, tem 1 trilhão que não vai resolver para nada. É verdade. E o corpo dele vale menos que esse anel aqui, ó. É verdade. Custa R$10. Aliás, vai durar mais do que nós. Sim. Então eu creio, Décio, que um dia vai chegar, que a humanidade vai ter o despojamento necessário, né? Vai se autopreservar. Exatamente. Quando chegar nesse momento de preservar a espécie, eu creio que o ser humano não vai ter mais nenhum que passe fome, que não tem uma casa para morar, que é uma vergonha. Uma vergonha, e quem tem, que está me ouvindo aqui, que reflita nisso, né, cara? Porque as pessoas não pensam. Tem um cachorrinho lá, Décio, na casa, que o cara gasta 10 mil para fazer uma cirurgia. Não estou dizendo que não mereça, né, o bichinho? 10 mil. E a criancinha ali no bairro, Ana Paula, que está morrendo de fome, ou precisando de remédio, nada. Exatamente. Então há alguma coisa errada aí, mas o ser humano tem que se conscientizar. Primeiro tirar a maldade do coração. Décio, a tua lente da verdade, dá um abraço para o nosso lugarense aí. Olha, prazer enorme, né? Deixo aqui um abraço fraterno a todos aqueles que alcançaram aqui na nossa audiência, nesse bate-papo de amigos, né? Eu estou muito orgulhoso de poder estar aqui contigo. Orgulhoso também. Né? Estou muito orgulhoso porque você tocou a minha vida em vários momentos, né? E a minha gratidão é eterna, né? Registro aqui que você continue aqui protagonizando bom debate. Acho que o povo de Blumenau merece, né? E precisa também ter essa possibilidade de interagir aqui, né? Com as suas afirmações, que eu as conheço muito bem, de valores, né? E você que é uma biografia, né, extraordinária para todos nós, o povo de Blumenau. Um grande abraço, né? E até a próxima, né? E até a próxima. E você, Blumenauense, programa Questão de Justiça, toda semana na TV Galega, das 22 às 23 horas.
dizer aqui que tenho certeza que vai ser uma honra que nós termos o Décio Lima no que vem, ajudando a discutir a cidade, para que nós construamos um caminho, né, que a gente traga alguém que possa representar bem o povo de Blumenau, viu, na maioria, que não é só querer arrumar aquela calçada ali, não. Um beijo no coração, homem Blumenau, e até a próxima semana.